Bom, pessoal, dando sequência aqui às nossas correções, né? Então vamos aí para a questão 7, na página 151, e a próxima questão que nós vamos responder aí. Diferencia os interesses dos membros que compunham o governo provisório dos que integravam o soviete de Petrogrado. Vamos lá. Os integrantes, né, do governo provisório, que eram os mencheviques, né, grupo formado aí pelos burgueses e pela parte da nobreza, né, que apoiava a chamada Revolução de Fevereiro, ou também a Revolução de Abril, já falei da questão do calendário para vocês, desejavam a formação de uma monarquia constitucional, né, de um governo parlamentarista, tá? Enquanto o soviete de Petrogrado, né, que representava boa parte dos sovietes de toda a Rússia, desejava a criação de um governo amplamente popular que colocasse em práticas reformas profundas, como, por exemplo, a reforma agrária, o fim da servidão e, principalmente, a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, essa é a diferença entre os membros aí, né, que compunham o governo provisório nesse momento. Vamos lá para a questão 8, página 153. Quais medidas tomadas pelo governo Lenin afetaram? Vamos lá. Letra A nobreza russa, o fim do regime de servidão e a promoção da reforma agrária, né, que redistribuiu as terras entre as famílias de camponeses. Letra B, os capitalistas russos, a planificação da economia, né, então a estatização de bancos e indústrias. Letra C, os governos europeus. Os outros países europeus capitalistas temiam, né, que o modelo revolucionário russo influenciasse, servisse de exemplo para revoluções desse modelo em toda a Europa. A gente tem que lembrar que a Revolução Russa ela acontece ali já no finalzinho da Primeira Guerra Mundial e se consolida no início da década de 20, com o governo do Lenin, depois da Guerra Civil, e é um momento de muita crise dentro da Europa, que é o chamado período pós-guerra. Então, havia esse temor, né, de que poderia acontecer uma onda revolucionária socialista inspirada na revolução, no processo revolucionário russo. Por isso esse temor. Tudo bem? Beleza? Vamos aí para a próxima questão, que é a questão 1, na página 157. Né? Vamos lá. No início do século XX, a Rússia era um estado atrasado. O czar Nicolau II governava como um absolutista, apoiando-se em uma nobreza ineficiente. Ele impunha sua vontade por meio da polícia política, e das tropas imperiais que controlavam os meios de comunicação e de educação. Considerando esse cenário, explique por que a situação descrita era favorável para uma revolução. O texto descreve um governo autoritário, centralizador, censor e violento, né, que utiliza os aparatos do Estado para reprimir a população, né? Então, obviamente, onde você tem um governo que é repressor, violento, né, que inibe as liberdades individuais da sua população, lógico que esse governo está criando as condições necessárias para uma revolução. No caso da Rússia, a gente tem que lembrar que não é só o autoritarismo do regime czarista que vai provocar a revolução. Nós temos que acrescentar aí a questão da crise aguda, né? Desabastecimento, enfim, todos aqueles elementos que nós já vimos anteriormente, tá? Mas no caso aqui nessa questão, o que torna a Rússia um terreno fértil, né? Um cenário propício para a eclosão de uma revolução é justamente a centralização, a repressão e a violência do regime czarista. Beleza? Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão,
que é a questão 2, né, da página 157, nós temos que ler aí um documento, né? Leia o documento a seguir. 1/3 do país se encontra submetido a um regime de vigilância especial, isto é, fora da lei. As forças policiais, sejam visíveis ou secretas, aumentam dia a dia. Nas prisões e nas colônias penais, além das centenas de milhares de criminosos comuns, há uma enorme quantidade de condenados políticos. E agora ali se encontram até mesmo os operários. As perseguições religiosas nunca foram tão frequentes nem tão cruéis. Em todas as cidades e centros industriais, agrupam-se tropas enviadas de armas nas mãos contra o povo. Apesar do orçamento do Estado que aumenta de maneira desmensurada, essa intensa e terrível atividade do governo acentua de ano a ano o empobrecimento da população agrícola, isto é, 100 milhões de homens sobre os quais repousa a potência da Rússia. Por essa razão, a fome agora é um fenômeno normal. O descontentamento geral de todos os grupos sociais, sua hostilidade para o governo também são um fenômeno normal. Então aqui nós temos um texto, né, que está justamente descrevendo esse cenário de crise que está sendo vivenciado dentro da Rússia. Analise as proposições considerando as informações da carta acima e o contexto histórico da Rússia no início do século XX. Então vamos lá, né? Leon Trotsky, em sua carta, está criticando o governo do czar russo devido às perseguições políticas, religiosas e por causa da pobreza na qual viviam milhões de pessoas. Tá correto? Beleza. Número 2. Apesar do crescimento industrial urbano ocorrido no final do século XIX e início do século XX, a maioria da população russa vivia em condições miseráveis no campo, uma vez que muitos camponeses não eram proprietários das terras das quais trabalhavam. Está correto também, verdadeiro. 3. O governo da Rússia nesse período era uma monarquia absolutista, governado pelo czar. Esse tipo de governo é caracterizado pela divisão igualitária do poder. Aí que está errado, né? No regime absolutista, o rei, o monarca, ele governa com mãos de ferro, com total autoridade, né? Sem participação popular. 4. Nas 2 primeiras décadas do século XX da Rússia, ocorreram inúmeras revoltas populares, entre as quais ficou conhecido como Domingo Sangrento, que ocorreu em janeiro de 1905, quando centenas de pessoas foram mortas durante uma manifestação e reivindicava direito à greve, melhores condições de vida e uma Assembleia Constituinte. Está verdadeiro também. Então é a letra D, né? Só as alternativas corretas, 1, 2 e a 4. Marquem aí, beleza? Vamos lá. Para a próxima questão, né? Que é a questão 3. Peraí. Pessoal, questão 3, da página 158. Aqui, tem a do cartaz aí, né? A charge a seguir refere-se a Rússia, né, na segunda década do século XX. O cartaz denuncia o regime imperial russo. Explique qual era a situação do trabalhador do país no período do tratado. Então nós temos um cartaz que tem os trabalhadores carregando sobre os ombros, né, a nobreza, o czar e a igreja, né, que representavam as camadas privilegiadas da sociedade russa. Então explique qual era a situação do trabalhador da Rússia nesse período que nós estamos trabalhando aqui. Então, a situação dos trabalhadores era muito ruim, era precária, né? No campo, os camponeses viviam em condições de pobreza, né? Não tinham a posse da terra, tinham que pagar muitos impostos sobre a produção, né, que era gerada nas terras que pertenciam à nobreza. Nas cidades, né, a condição dos trabalhadores também não era boa, os salários eram baixos, não havia uma legislação trabalhista que protegesse, né, os trabalhadores, enfim, tanto no campo como na cidade você tem uma situação geral de problemas graves que afetam especificamente a classe trabalhadora, tá bom? Questão 4, na página 158 aí. Sobre a Revolução de Fevereiro de 1917, faça o que se pede. Eu já expliquei isso, mas eu vou novamente frisar.
O calendário russo, ele não é o nosso calendário gregoriano, eles utilizam um outro calendário. Então, há uma divergência de datas. Você pode ter a Revolução de Fevereiro ou de Abril de 1917, é a mesma revolução, a Revolução Menchevique, e a Revolução de Outubro ou Novembro de 1917, que é a Revolução de Bolchevique. Então, toma cuidado com essa questão dos nomes, já falei isso aqui na videoaula, mas eu vou refrisar novamente. Revolução de Fevereiro, portanto, da questão que está trabalhando aqui, é a Revolução Menchevique, que tem caráter liberal burguês, né? Então, vamos lá. Sobre a Revolução de Fevereiro de 1917, faça o que se pede. Letra A. Cite 3 causas de sua ocorrência. A crise de desabastecimento, né, que a Rússia estava passando no início do século XX, o autoritarismo e a violência do regime czarista e o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que intensificou, agravou a crise que o país já enfrentava. Então são esses fatores que provocam, né, a chamada Revolução ou Revolta Menchevique de fevereiro de 1917. Vamos para as próximas aqui. Letra B. Que fato marcou esse episódio? A derrubada do czarismo, do czar Nicolau II, foi o fato que marcou a Revolução Menchevique. Não foi a Revolução Bolchevique de outubro, né, que vai estabelecer o fim do czarismo na Rússia. É a Revolução de fevereiro/abril, a Revolução Menchevique, que vai estabelecer o fim do czarismo na Rússia. Letra C. Qual foi a solução política encontrada para tal episódio? Após a Revolução Menchevique, foi criado um governo provisório que tentou estabelecer uma nova constituição para a Rússia, criando, né, uma república, um governo parlamentar, porém não retirou a Rússia da guerra. E esse episódio faz com que haja a segunda revolta, a segunda revolução, em outubro, a Revolução Bolchevique. Beleza? Tudo bem? No próximo vídeo a gente vai encerrar a correção de todos os outros demais exercícios. Fiquem com Deus. Até mais.